Olá, aqui é a Fernanda Kikuli e esse é mais um Te Vira Solo. Hoje a gente trouxe para você o Alexandre Fonseca, que é executivo, tem uma vasta experiência em gestão de uma forma geral e hoje trabalhando no mercado imobiliário. E ele vem trazer 3 cases pra gente no Te Vira Solo, onde, se utilizando das técnicas que ele conhece, que ele aprendeu pelo caminho, ele se deu bem, teve um resultado positivo nessas negociações. Conta pra gente, Alexandre. Bom, olá para todos. O primeiro case que eu relataria foi quando, no início da minha vida, né, profissional e de uma forma geral, quando eu fui vender o meu primeiro imóvel. Eu queria vender por $90 mil, na época a referência era essa, e o comprador queria pagar $75 mil. E ele estava bem mais próximo da realidade de mercado do que eu. Então a gente tinha uma diferença de $15 mil. Só que ele cismou com os aparelhos de ar-condicionado que ficavam na parede, que estavam muito bem colocados e arrematados, com a moldura, tudo bonitinho. E a gente sabe, a parede naquela época? naquela época, quando você tirava o ar-condicionado, destruía a parede, então dava uma trabalheira chamar alguém para consertar. E ele cismou que queria usar ar-condicionado e isso não era comum. Quer dizer, você vendia o imóvel, você tirava os eletrodomésticos, claro. Ele cismou tanto com os aparelhos de ar-condicionado e eu foquei a negociação em cima disso e no final concordei em deixar os aparelhos de ar-condicionado. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele esqueceu dos $15 mil de diferença, entendeu? É uma lição de negociação nossa no dia a dia, né? Sem entrar ainda no aspecto empresarial, mas que funciona também. Quer dizer, você procurar ver da contraparte, né? Quer dizer, o que é importante para ele, o que ele valoriza mais, e às vezes você pode extrair dali a solução. Muito mais vantajosa, né, do que você imaginava. Do que imaginava, exatamente. Só para concluir esse primeiro, quer dizer, a minha conclusão é que eu vendi 3 aparelhos de ar-condicionado por $15 mil. A segunda negociação já empresarial, numa negociação difícil. Eu estava vendendo uma empresa que tinha 3 acionistas, um deles, que tinha 1/3 da empresa, era o mais difícil, então a gente negociou a empresa por eles queriam $200 milhões na época, e o comprador oferecia $180 milhões. E esse acionista que tinha 1/3 da empresa, ele não arredava pé, não abria mão de nem mais um centavo. E os outros 2 eram muito mais assim, né, friendly para a negociação. Queriam vender a empresa, porque eles não faziam sucessão, não passavam a empresa para filho, é uma coisa até bacana. Então, portanto, eles queriam muito vender a empresa, os outros 2. E aí eu falei, bom, como é que a gente soluciona isso, né? Conversei muito com eles e a diferença de $20 milhões, né? Para aquele acionista mais intransigente dava 6 milhões e 600, mais ou menos, né? E eu conversei com os outros 2 e perguntei, pô, vocês topam, compondo a parte de vocês, abrir mão de 6 milhões e 600 no preço? Aí eles ficaram meio assim, mas como eles queriam muito fazer o negócio, consideraram. Aí eu montei um ábaco onde, dependendo do resultado da negociação, eles viram que se a gente conseguisse alguma coisinha a mais, o que eles tinham que abrir mão para compensar o terceiro acionista era muito pouco em relação ao que eles imaginavam perder se a negociação não ocorresse. E para completar, eu me incluí no ábaco. Então, no momento que eu entrei, que a minha remuneração também dependia de quanto eles ganhariam, e ela dava uma estilingada, né, na medida em que eu vendesse por um preço maior, e obviamente reduzia se eu vendesse por um preço menor, houve uma empatia muito grande, né? Me colocar no lugar de quem estava... Comprometimento, né? Eles viram esse comprometimento, né? Aquela história da lenda do porco e da galinha, combinaram de fazer omelete com presunto, né? Então eu não estava só entrando com a galinha com ovos, eu estava entrando com um pedaço de mim na negociação. E isso foi fundamental para que eles aceitassem e o processo seguisse em frente com sucesso. Tem um terceiro case de acionistas com quem eu trabalhei muito tempo. Eu fiz uma carreira de relacionamento direto ou com um sócio majoritário da empresa, ou com o conselho, com os acionistas, né? Então,
aprendi algumas coisas que eu considero importantes. Uma delas é a questão de chegar cedo, né? Nós brasileiros e cariocas, a gente não dá importância para horário. A gente não dá essa importância. E eu aprendi na pele, né, a importância disso numa negociação que eu estava fazendo, onde eu com esse acionista, chegamos mais cedo e ficamos esperando a outra pessoa que se atrasou. Quer dizer, quando o cara chega atrasado, ele já chega pedindo desculpas, né? Então, quando a pessoa pede desculpa para você no início de uma negociação, ela já entra de guarda baixa. E aí esse acionista me ensinou, quando você estiver numa situação dessa, o ponto mais difícil da negociação você coloca de pronto, porque é aquele momento o cérebro da pessoa está condicionado a te fazer concessões em respeito ao atraso que ele teve e ter feito você esperar. Então, realmente isso funciona. Quer dizer, então uma coisa que para nós brasileiros, cariocas, não damos muita importância, chegar cedo é sim um fator decisivo, fundamental num processo de negociação. Você faz concessões quando você chega atrasado, você faz concessões sem perceber, porque você está se desculpando e entrando de guarda baixa e a contraparte se aproveita desse momento. Por fim, eu queria dizer também, falar de um outro item que é muito importante, que é a questão do preparo, né, para a negociação. A gente, enquanto você imaginar que você vai gastar mais tempo negociando do que se preparando, você está errado. Né? Quanto mais você se preparar, melhor será a sua negociação. Vai gastar muito tempo se preparando para a negociação. Muito. Planejando, vendo os pontos, o que você pode fazer de concessão, como é que você combate as oposições, né, que a contraparte vai fazer. Então, isso é um outro item muito importante, é você se preparar. Como diz o Warren Buffett, o mercado, assim como Deus, ajuda quem trabalha. Mas, ao contrário de Deus, o mercado não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Muito bom. Obrigada, Alexandre. Esse é mais um Te Vira Solo com a Fernanda Kikoli.